São Bento de Núrcia foi um monge cristão nascido por volta do ano de 480 d.C. na cidade de Núrcia, na Itália. Desde jovem, Bento abandonou uma vida confortável para buscar a Deus em solidão, oração e disciplina, sendo venerado até os dias de hoje pelos católicos mundo afora. E o que fez a fama de São Bento perdurar até hoje foi a sua história marcada por diversos acontecimentos sobrenaturais. Enfrentar demônios, dar ordem a corvos, se atirar em espinhos em momentos de tentação. E isso são apenas alguns dos relatos sobre a vida de São Bento. Será que o homem era brabo? Ainda jovem, Bento foi enviado a Roma para estudar, mas se decepcionou profundamente com a corrupção moral e espiritual da cidade. Buscando uma vida mais pura e próxima de Deus, abandonou os estudos e a vida urbana, movido pelo desejo de santidade. São Bento retirou-se para uma vida de solidão, vivendo como eremita, chegando a morar em uma caverna por cerca de 3 anos. Dedicou-se à oração, ao jejum e à disciplina espiritual. Com o tempo, sua fama de homem santo se espalhou e outros começaram a procurá-lo, em busca de orientação espiritual. Depois de muitos pedidos insistentes, ele aceitou ser abade de um mosteiro, e foi aí onde tudo começou. O cálice de vinho envenenado. Quando São Bento se tornou abade de um mosteiro, alguns monges não aceitaram sua disciplina rigorosa. Eles queriam uma vida mais relaxada, sem tanta exigência espiritual e rotinas rigorosas. Foi então que planejaram tirar a vida de São Bento. Colocaram veneno no vinho que seria servido a ele. Mas antes de beber, São Bento fez o sinal da cruz sobre o cálice. O cálice então se partiu sozinho, como se tivesse sido atingido por uma pedra invisível. São Bento entendeu imediatamente o que havia acontecido. Sem gritar, sem condenar, apenas disse algo como: "Que Deus vos perdoe, irmãos. Por que quereis fazer mal a mim?" Depois disso, ele deixou o mosteiro para não ser causa de mais pecado para eles. E esse episódio é o motivo de São Bento ser representado com um cálice quebrado em algumas imagens que a gente encontra. São Bento e o confronto direto contra o mal. Quando São Bento saiu de Roma e foi morar em uma caverna, como eu havia dito no começo do vídeo, ele não estava fugindo do mundo por fraqueza, mas entrando voluntariamente num campo de batalha espiritual. Na mentalidade cristã antiga, o deserto e o isolamento eram vistos como lugares onde o mal se manifesta com mais força, justamente porque não há distrações. E foi ali que Bento decidiu viver. Mas as tentações não eram simbólicas. Os relatos não falam apenas de pensamentos ruins ou crises emocionais, mas eles descrevem ataques espirituais intensos, lembranças obsessivas de prazeres passados, imagens mentais violentas e persistentes, impulsos físicos quase incontroláveis. E em um desses episódios, o mais famoso de todos, quando uma tentação carnal o atacou com violência, São Bento rolou o próprio corpo sobre espinhos e urtigas, até sangrar. Após esse episódio, os relatos dizem que a tentação nunca mais voltou com aquela força. O exorcismo do monge possesso. Esse episódio é forte porque mostra como São Bento lidava com o mal. Segundo São Gregório Magno, um jovem monge começou a apresentar sinais claros de possessão: comportamento violento e fora do padrão, rejeição à oração e à vida comunitária, inquietação extrema, como se algo o dominasse por dentro. Porém, São Bento não se impressionou com esse fenômeno, pois ele havia entendido algo que poucos entendem: o demônio se alimenta de atenção, medo e desordem. O método de São Bento. Nada de gritos, nada de rituais longos, nada de diálogo com o espírito. São Bento simplesmente orou em silêncio, impôs autoridade e ordenou a saída do mal em nome de Cristo. E o espírito sai imediatamente. E com isso vemos que não foi o volume da voz que expulsou o mal, foi o peso da autoridade. O monge então voltou ao normal, sem sequelas, sem espetáculo. Isso mostra que o poder espiritual de São Bento não era performático, era real. São Bento e o pão envenenado. Pois é, não bastando
tentarem envenenar ele uma vez, tentaram também mais uma. E esse episódio do pão envenenado é um dos mais famosos. Segundo São Gregório Magno, alguns monges não suportavam a disciplina de São Bento. Ele exigia ordem, silêncio, constância e conversão interior. O plano foi simples e covarde: colocar veneno no pão que seria servido a São Bento. Nada de confronto, nada de acusação direta. A morte viria como algo, entre aspas, normal. Afinal, o mal raramente vem com aparência de guerra. Ele costuma vir disfarçado de rotina. Mas aqui entra em ação um gesto que muda tudo. Antes de comer, São Bento fez algo que ele sempre fazia: o sinal da cruz. Não foi um ritual especial, não foi intuição momentânea, foi uma vida espiritual constante. E no exato momento da bênção, o pão se parte, sozinho, como se tivesse sido atingido por uma força invisível. E São Bento não entrou em pânico, não acusou, não reagiu com raiva. Ele simplesmente entendeu que ali havia mal escondido. E isso revela algo muito profundo. Quem vive em estado de oração reconhece o perigo antes que ele se manifeste por completo. O corvo e a remoção do mal. São Bento então chamou um corvo que costumava receber alimento dele. Ele ordena que o corvo leve o pão para um lugar onde ninguém pudesse se ferir. E o corvo obedece. Aqui, o misticismo é sutil, mas poderoso. A criação cooperando com quem vive em ordem espiritual. O mal sendo removido sem confronto violento. A providência agindo no silêncio. O pão estava envenenado, mas quem vive na luz não se alimenta do que vem das trevas. Tudo isso que você ouviu, o confronto silencioso com o mal, o pão envenenado, os exorcismos sem espetáculo, a autoridade que não precisava de barulho, isso é só uma pequena parte da vida de São Bento. São Bento não foi apenas um homem de episódios místicos e impressionantes. Ele foi alguém que organizou a própria alma antes de tentar mudar o mundo. Enquanto muitos buscavam poder, ele escolheu o silêncio. Enquanto outros queriam reconhecimento, ele escolheu a obediência. E foi exatamente por isso que sua influência atravessou séculos. Bom, e se você quer ouvir mais histórias como essa, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comente.